vídeo por aqui. Hoje é sexta-feira. Tô tomando café um pouco tarde. Sim, agora são 9h40. Tô aproveitando aqui pra ler um pouquinho, tomando meu café. Hoje é um dia assim que eu tô de folga, então hoje eu vou fazer algumas coisinhas diferentes. Então assim, eu vou levar vocês junto comigo e aproveitar pra fazer aí também um vídeo de tudo que eu como em um dia. Hoje eu iniciei o dia tomando o meu café sem açúcar. Eu não costumo tomar café com açúcar, café com adoçante. Eu gosto muito do sabor dele. Assim, passou o café, já coloca na xícara e toma. Eu gosto desse amargo, meu paladar já tá muito bem acostumado com isso, sabe? Então, pra mim, não é um problema. Já tem muitos anos que eu tomo ele desse jeito. E hoje em dia, pra mim, eu só consigo tomar assim, não consigo mais tomar café doce. Então, assim, eu já acostumei. Eu nunca tomei café com adoçante, então eu não consigo dizer... Teve até algumas perguntas de algumas meninas assim, tipo... se eu uso adoçante, se eu uso xilitol, e eu não tenho como dizer pra vocês, porque eu nunca tomei café com adoçante. Eu já tirei há muito tempo o açúcar, então eu não consigo dizer. Eu sou... do café preto, assim, sem açúcar, sem nada mesmo. Tem gente que diz que eu sou meio maluca por conta disso. Mas, assim, paladar é muito relativo. Não tem como a gente falar, porque, assim, um gosto é muito pessoal, né? Então, assim, eu gosto, mas tem gente que não gosta. Hoje, infelizmente, eu não comi o meu pão, né? Não comi o meu pãozinho com ovo, mas aí eu fiz uma crepioca. Coloquei 2 ovos e 25 gramas de tapioca. Eu vou deixar aqui passando pra vocês as calorias, as quantidades e tudo mais, vou deixar aqui passando pra vocês, pra gente ficar aí na mesma página, né, e atualizando vocês de quantas calorias serão nesse dia. Eu calculei mais ou menos por cima e muito provavelmente dá ali umas 1.360, 1.300, depende. Então eu vou ir deixando as calorias aqui pra vocês de cada refeição. Meu coach tem feito algumas mudanças ali na minha dieta, nas minhas refeições. Então assim, acaba que tem dias e dias. Tem dias que eu como um pouco mais de carbo e tem dias que eu como um pouco menos. Então a gente tá fazendo aí esse ciclo de carboidrato pra gente conseguir ter um pouco mais de resultado. E agora, né, ele tá começando a aumentar um pouquinho aí. Eu confesso que nos dias em que ele dá uma aumentada no carbo, eu fico assim, tipo, muito cheia. Mas acaba que no outro dia, né, que é nos dias de superiores ou descanso, acaba que diminui um pouco, então já acaba que eu fico um pouco mais acostumada. E a gente vai manipulando assim. Eu já comentei em outros vídeos que ele deu essa aumentada no carbo pra eu conseguir render um pouco melhor nos treinos de perna. E assim, tem dado muito resultado. Eu postei um stories esses dias no Instagram, se você não me segue lá, vai lá me seguir. Postei um stories esses dias fazendo o hack articulado numa máquina super pesada e eu consegui aumentar já pra 90 quilos. E assim, mais ou menos aí uns 35 quilos a mais do que o meu peso, entendeu? Então, assim, acaba que realmente tá dando muita força essa manipulação de carbo, sabe? E eu tô gostando bastante. Então, assim, eu tô conseguindo render muito melhor nos treinos. O que é muito bom, porque a gente consegue ali bater nos pontos fracos e dar uma boa melhorada em glúteo posterior, quadríceps, na perna toda ali, né? Nos membros inferiores inteiros, que é onde eu quero melhorar. Então, acaba que, assim, tá sendo muito bom essa fase. Eu só fico meio assim, né, tipo, comendo um pouco mais de carbo. Eu não quero que o meu abdômen vá embora, mas vamos lá. Mantendo a alimentação certinha, não tem problema nenhum. Hoje é um dia diferente por aqui, então eu vou ver se eu levo vocês pra fazer algumas coisinhas comigo e vou mostrar aí também de tudo que eu como, mostrando aí pra vocês também umas coisinhas diferentes. Nem mostrei pra vocês eu me arrumando, mas troquei de roupa porque eu vou dar uma passadinha no centro da minha cidade, que eu quero comprar umas coisinhas. E eu quero passar numa casa de produto natural pra comprar minha chia, porque minha chia acabou e eu não comprei mais. Então eu preciso fazer algumas reposições aqui. Quando eu passar na casa de produto natural, eu mostro pra vocês tudo que eu vou comprar. Mas é muito bom. Essa daqui de doce de leite é maravilhosa. A de avelã também. Essa bueníssima é muito boa. Meu, tô doida pra levar um desse aqui pra experimentar, hein? Não tenho costume de tomar pré-treino, mas tipo, esse daqui eu tomaria. Eu já tomei ele uma vez, mas esse Blood Mary aqui é edição limitada. Muito legal.
Cheguei, hein? Vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei. Gente, eu andei demais. Eu acho que a gente ficou umas 4 horas andando. Gastei bastante calorias também. Vamos ver quantos passos a gente deu. Só nessa brincadeira dessa caminhada aí, eu dei 9.468 passos. Então, assim, 9.468 passos. Então, assim, a gente andou demais, andamos mesmo. E o que eu peguei? Comprei uma chia, né, na Casa de Produto Natural. Aqui eu peguei 100 gramas, deu R$4. Eu achei o valor muito bom. E peguei pão também. Esses pacotes de pão aqui, pão de forma normal, sabe? Tava 3 por 10, então assim... ótimo, né? E eu peguei lá também esse pão de hambúrguer, que aí fim de semana, né, a gente faz hambúrguer e o Arthur falou que tava com vontade de comer esse pão também. Então eu peguei ele e ele é super macio e é aquele pão de brioche da Balduco. Como lá eles pegam as coisas diretamente da fábrica da Balduco, acaba que sai muito mais em conta as coisas. Geralmente fim de ano eles colocam tipo chocotone da Balduco muito barato. E dessa vez não tinha lá, mas eles sempre colocam promoção assim de chocotone. É muito legal aquela loja. E foi isso, minhas comprinhas de comida, entendeu? Tá ótimo, porque, né, já tava precisando de repor, assim, pão em casa. E a minha chia também, que tinha acabado. E agora eu vou almoçar, porque eu estou morrendo de fome. E até passou muito da hora de eu almoçar, então vamos lá. E esse é o pratão do almoço. E aqui para almoçar eu tenho 40 gramas de arroz, coloquei 100 gramas de frango desfiado, coloquei chuchu e alface. E uma dica aí para quem tá em cutting assim igual eu e gosta de comer em maior volume. Sempre dê preferência para na hora que você for comer frango, tenta fazer ele desfiado, porque ele dá mais volume, automaticamente você mastiga mais e isso gera e dá aquele comando pro nosso cérebro de que a gente tá saciado, sabe? Que tá comendo muito. Lógico, se você pegar 2 filés de frango de 100 gramas, vai dar bem menos que esse volumão que o frango desfiado dá. Gosto de fazer frango desfiado quando dá, mas quando não dá eu faço ele em filé mesmo, mas se eu quiser comer assim em maior volume, eu dou preferência para comer o frango desfiado. E é isso, né? Bora, papai, que eu tô morrendo de fome. Assim, quando a gente tá na rua, dá muita vontade de sair da dieta, porque você tá morrendo de fome. E, tipo assim, você olha as coisas, vai dando vontade, você fica, tipo, muito mais sensível, sabe? Então, assim, você tem que ser muito forte mesmo, porque senão você acaba furando a dieta na rua. Então, assim, né? Muito bom. Venci. Estou aqui comendo a minha comidinha. Sempre que eu tenho esses potinhos aqui de óleo de coco que ele acaba, eu coloco as minhas coisinhas dentro. Eu tenho um ali que tá com cacau em pó, eu tenho um de geleia que tá o psyllium e esse daqui eu vou colocar a chia. Eu gosto de deixar em potinho assim porque eu acho esse potinho tão bom, sabe, pra jogar fora. Aí eu coloco minhas coisinhas neles. Lavo, higienizo e o óleo de coco eu compro pra passar no cabelo, tá? Eu não uso óleo de coco geralmente nas comidas, mas assim, é porque eu não gosto mesmo, sabe? Então eu não costumo usar, sempre que eu compro para passar no cabelo. E aí eu deixo assim, ó, as coisinhas aqui dentro e vou usando. Eu prefiro do que ficar deixando nesses saquinhos, sabe? E deixo guardado. E aqui meu lanche da tarde acabou que eu tive que, né, jogar ele mais pra frente, por conta de que eu atrasei o meu almoço. Então, eu vou fazer meu lanche da tarde agora, que são 2 pães de forma, 50 gramas de pão, com ovo ou frango desfiado. Eu vou aproveitar que eu ainda tenho um pouquinho de frango desfiado e vou comer esse pão com frango desfiado. O que acontece? De manhã eu não comi pão porque não tinha mesmo, e eu não queria ir lá comprar, porque eu sabia que eu ia passar já de vender esses pães aqui e eu não queria comprar para não ficar com um monte de pão aqui em casa, né? E aquele pão francês sempre fica duro. Então eu preferi, tipo, comer a tapioca mesmo de manhã, ao invés de comer o pão, mas assim, não precisa trocar
pão pela tapioca, tá? É até uma troca assim que eu falo que eu perdi tempo da minha vida fazendo isso. Se você gosta do seu pão, fica com o seu pão. E aqui eu vou fazer o pão com frango. E eu já vou aproveitar para fazer o meu próximo lanche. Eu tô gostando de fazer ele, é um mingau de aveia, né, na verdade, mas eu tô gostando de fazer ele no iogurte, porque eu teria um iogurte agora, só que eu tô deixando para comer com a aveia, porque dessa vez eu não peguei aveia em flocos finos, eu peguei a aveia normal, só que eu não me atentei nisso quando eu fui no mercado. E eu não gosto da aveia, sabe, porque eu acho que aquele grão dela é muito grande, e aí eu não gosto. Eu estou deixando hidratando no iogurte, o que está sendo muito bom para eu consumir. Então eu estou fazendo dessa forma, tipo, deixando ela hidratar no iogurte como se fosse um overnight, sabe? E aí eu deixo assim, porque eu tô achando bem melhor dar uma hidratada, não fica aquele grão da aveia meio duro, sabe? Ai, não sei, eu não consigo gostar daquela aveia. Da aveia normal. Se aquelas aveia que faz granola, sabe? Eu não sou muito fã dessa não, eu prefiro aveia em flocos finos. Essas grandonas assim, não gosto muito. E aqui eu vou colocar 30 gramas de aveia. 30 gramas. Aqui eu tenho 100 ml de iogurte. E o que eu vou fazer? Vou colocar 50 ml desse Frutap triplo zero de morango. Ele é muito bom. Eu gosto muito dele e às vezes ele tá bem mais em conta do que os outros, né? Então eu acabo pegando ele. Mas é só em um mercado também que eu acho. E as outras 50 ml eu vou colocar de iogurte natural, que esse iogurte aqui eu sempre faço em casa. Fazia tempo que eu não fazia ele, mas dessa vez eu fiz e eu fiquei me perguntando por que eu parei de fazer. Porque eu adoro esse iogurte que eu mesma faço. Eu multiplico ele e ele fica muito bom. Eu sou muito fã desse iogurte. E aí eu coloco meio a meio. Aí ele fica assim, ó. Aí aqui, ó, eu misturo os dois. Aí ele fica com um azedinho desse daqui, mas também não fica tão azedo por conta desse aqui. Então fica uma misturinha bem gostosinha, sabe? E levo pra geladeira e aqui eu vou colocar um pouquinho de chia também. Não sei nem por que eu guardei ela, se eu já ia usar. Aí aqui eu vou colocar bem pouquinho, 1 grama de chia. Só pra dar um tchan, sabe? Aí misturo todo mundo e levo pra geladeira. Aí quando der a hora de comer essa refeição, eu adiciono a fruta, porque eu tenho uma porção de fruta junto com essa refeição. E aí eu como todo mundo junto. Eu tô amando fazer isso aqui, ainda mais porque agora tá bem quente, então, tipo, para eu não comer mingau de aveia quente no calor, eu tô preferindo fazer dessa forma. Mas no lugar disso eu poderia comer o mingau de aveia, que não é ruim também, eu amo, mas para esses dias mais quentes eu prefiro fazer tipo esse overnight. E aqui, para agora pro café da tarde, eu vou fazer, peguei as 2 fatias de pão, e aqui tem um restinho de frango. Eu vou colocar o frango aqui como se fosse um sanduíche, sabe? O pão não tem nada, ó. O pão tá sem nada, porque eu não tenho requeijão light e nem o creme de ricota. Mas se eu tivesse, eu poderia misturar aqui para colocar, para ficar tipo um patê, sabe? Essas lojinhas que eu fui não tinha. E aí acabou que eu nem acabou aqui em casa e eu também não comprei. Aí aqui, ó, para ficar um lanchão legal, coloca alface. Tá? Vai ficar um lanchão, meu amor. Ó, lanchão mesmo. Gente, fala sério se isso aqui não é um lanche da tarde perfeito. Olha eu sendo falsa. Dei mó mordidona aqui e não mostrei pra vocês. Isso aqui é o melhor lanche da tarde que existe. Dei 2 mordidas no lanche e deixei ele quietinho lá, por quê? Porque tá perto da hora do Arthur chegar. E eu falei assim, bom, falta apenas meia hora pra ele chegar. Eu vou deixar pra comer o meu lanche junto com ele, né? Porque aí a gente toma um café da tarde junto, né? Vamos usar a cabeça. Eu também não vou morrer de fome por conta de meia hora. Então eu decidi deixar ele lá. Vou aproveitar esse momento pra
trocar de roupa, porque em breve a gente vai treinar. Tomei uma ducha e coloquei aqui esse top branco com o meu short azul. Tô bem feliz nessa fase, tô achando que tá dando muito resultado. E assim, eu tenho pouco tempo de treino, eu tenho pouco tempo de acompanhamento também com o meu coach, então acaba que, tipo assim, é um resultado muito bom pra pouco tempo, sabe? Então assim, essas coisas me deixam muito feliz. Não é fácil seguir a rotina de treino certinho, não é fácil seguir a alimentação, mas aos pouquinhos a gente consegue. Dia após dia, todo dia vai ter obstáculo, todo dia a gente vai passar um pouco de vontade, e eu tenho muito assim pra mim, que tipo, vontade passa, sabe? Eu tenho um foco muito grande no que eu quero, então aquilo tem que ser maior, sabe? Eu tenho que pensar muito mais no que eu quero do que na vontade que eu tô agora, porque às vezes eu ficar sempre cedendo às minhas vontades me impossibilita de chegar onde eu quero. Então assim, são pequenos sacrifícios que a gente faz todo santo dia pra gente chegar no nosso objetivo, sabe? Ninguém vai falar aqui pra você que é fácil, tá? Não é fácil, tá? É difícil sim, ainda mais por conta de rotina, por conta de várias coisas que acontecem no nosso dia a dia. Tem muita questão também emocional, psicológica, então assim, nunca vai ser fácil, mas sempre olha pra onde você quer chegar, pro seu principal objetivo. Eu quero perder 5 quilos, foca naqueles 5 quilos. Foca em como você quer chegar, em como você quer estar, entendeu? Então, assim, isso eu acho que é uma das coisinhas que mais funcionam, sabe? A gente tem que começar a pensar mais do que a gente quer, no nosso objetivo, porque senão, meu Deus do céu, né? Tem sido isso. Dá uma renovada aqui nesse rosto, porque eu molhei tomando banho. Depois eu mostro pra vocês o meu café. Agora sim, finalmente, meu café. E o meu pão que eu dei exatas 2 mordidas esperando o meu amor chegar. Muito bom. Ficou bom? Como eu atrasei meu almoço hoje, nessa refeição, seria aquela papinha lá de aveia que eu fiz, o overnight. Mas aí, o que eu vou fazer? Deixar ela pra comer depois do treino, tipo de sobremesa, sabe? Depois do jantar, que eu acho que vai ficar bem melhor do que eu me empanturrar agora, né? Então assim, 1000 vezes fazer isso. E aí de sobremesa ficou a minha outra refeição que eu tinha comentado com vocês, que é o iogurte com aveia. Coloquei uva. E fica uma delícia, ó. Fica igualzinho um overnight. Geladinho, gostoso. E ainda, tipo, né, dá uma matada ali na vontade de comer doce, porque essa é uma refeição mais doce. Muito bom. Geladinha, nossa, perfeito.